Oi, gente, boa tarde para vocês. Tô eu aqui de novo, né? Falei com vocês ontem e fiz um videozinho, mas hoje eu vim aqui porque algumas mães me perguntam, me pedem conselhos sobre criação de filhos. Mas dar conselhos assim no geral, eu acho muito difícil. Então, quando vocês quiserem algum conselho, me falem a situação, porque aí eu posso ter mais clareza e dar uma opinião. Se vocês estão pedindo, eu posso dar. Mas lembrem sempre que é só uma opinião, que não é uma regra, o que eu falo não é lei de forma alguma. Muitas coisas serviram para que eu criasse bem meus filhos, muitas coisas não serviram, porque eu também tive muitos problemas. A gente sempre tem, porque o filho não vem, todo mundo fala isso, vou falar também. Filho não vem com manual de instrução. Não vem falando, olha, para cuidar dessa criança você tem que fazer isso, isso e isso, não faça isso, aí ela vai crescer maravilhosa, perfeita e vai dar tudo certo. Não tá assim, não tá. E cada filho é de um jeito. Cada pessoa é de um jeito. Então, quando os meus filhos eram muito pequenininhos, logo cedo eu percebi isso. O Breno, não sei se por ser menino, eu acho que mais por ser temperamento dele mesmo. Ele era muito ativo, agitado e muito rueiro, gostava de rua, queria brincar na rua, queria espaço, liberdade. A Miri e a Luísa sempre foram muito mais caseiras, muito, e muito mais grudadas em mim. Faziam brincadeirinha assim, sempre em volta de mim, sempre por perto, iam onde eu ia. Era mais um grudinho assim. E eu não acho que isso tem a ver com feminina ou ser menino. Eu acho que tem a ver com o temperamento deles. Eu penso também, sempre pensei, que para cada filho eu tinha que ser uma mãe diferente. Então, por exemplo, o Breno, por conta do temperamento dele, do jeito dele, da nossa relação, porque tem uma coisa que é intuitiva, que a gente sente, né? Eu sentia que eu precisava ser a mãe amiga, parceira, que dá risada junto e ao mesmo tempo que coloca a disciplina, que é exigente na disciplina. Com a Luísa, que é a segunda, né? Eu tinha que ser a mãe que impulsiona, a mãe que está procurando motivar o tempo todo e estimular a criança a se desenvolver, a fazer coisas, a se exercitar, a exercitar a mente. Eu tinha que ser aquela mãe que não para de pensar em coisas para estimular o filho o tempo todo. A Miriam, eu tinha que ser a mãe, que eu sou até hoje, que acolhe e só deixa o amor fluir. Porque ela foi uma criança e é um ser que ela se alimenta do amor e ela se desenvolve por ela mesma com o amor. Sem que eu precisasse ser muito rígida, nunca precisei ser rígida ou ficar estimulando muito, enfim. O amor fazia com que ela se desenvolvesse bem. Então vejam, eu tive 3 filhos, tenho, né, mas tive 3 crianças e cada um exigiu que eu fosse uma pessoa. Todas estão dentro de mim, mas que eu colocasse em prática partes de mim para cada um. Claro que quando a gente cria filhos, um ou muitos, é importante que a casa tenha regras e que aquilo que a gente diz que é uma regra, aquilo que a gente fala, isso não pode, é importante que se cumpra. Se existe um combinado, é importante que ele seja cumprido, para que a criança se sinta segura, para que ela confie no pai e na mãe. Porque embora pareça que a criança quer quebrar as regras, se as regras são constantemente quebradas, a criança vai se sentindo insegura, porque ela sabe que ela precisa de proteção e de cuidado, que ela não tem condições ainda de se virar no mundo sozinha. As regras são aquela
segurança para a criança, aquilo que vai protegê-la de certa forma, desde que sejam regras muito bem pensadas e lógicas e com razão. Por exemplo, só pode ver televisão depois que fez toda a lição, tá tudo resolvido no final da tarde, já brincou também, tipo 5 horas da tarde. Só pode ver televisão entre 5 e 6 horas. É uma regra. Todo mundo vai respeitar. Só que algumas regras, elas podem ser flexíveis em alguns momentos, mas elas não podem ser flexíveis em todos os momentos. Então, por exemplo, a criança está lá assistindo um filme e deu 6 horas e o filme não acabou. E é um filme na televisão. Ele não vai ter como pegar o vídeo e assistir. Nesse momento, você pode conversar com as crianças. Olha, hoje é um dia especial porque o filme não acabou e ele é interessante para vocês. Então a gente vai estender por mais 15 minutos, mas a gente não vai mudar a regra. É só hoje com essa situação. Se acontecer alguma outra vez, nós vamos voltar a conversar para saber se a gente vai ou não fazer uma outra exceção. Então tudo tem que ser conversado. Hora de dormir, por exemplo. 9 horas é hora de dormir. Todo mundo vai para a cama. Mas tem sempre alguém, um filho, que rola na cama, não consegue dormir, que pode estar com uma dor de barriga, pode estar com uma ansiedade. Senta do lado, conversa, acalma, passou um pouco do horário, conversa de novo. Olha, meu filho, o seu horário de dormir é 9 horas, é importante para o seu crescimento e para a sua saúde. Hoje você não estava bem, a mamãe conversou um pouco mais com você, mas nos outros dias, vamos fazer um esforço, vamos cumprir a nossa regra, porque ela é importante para você, para o seu desenvolvimento, para a sua saúde. Bom, existem outras regras que vão sendo modificadas, embora elas sejam inflexíveis durante um tempo, conforme a criança vai crescendo, elas vão sendo modificadas. Então, quando a criança é pequena, vamos lá, 4, 5, 8 anos, não sai de casa sozinho. É uma regra. Ah, mãe, posso ir na casa de não sei quem, atravessar a rua? Não. Ah, mas mãe, a filha de não sei quem é minha amiga? Não. É uma regra. Não vai. Não anda sozinho. Criança não sai sozinha na rua. Só vai se a mamãe puder levar, se a mamãe puder buscar. Do contrário, não vai. Tá, a criança cresceu. Vamos lá. 13 anos. Já é um pré-adolescente. Mãe, posso ir na casa de alguém? Onde é? Com quem? Então faz o seguinte, eu vou te mostrar o caminho, vou ver se você está se cuidando, olhando para um lado, olhando para o outro, vamos treinar um tempo e aí a gente modifica essa regra. Vai junto com a criança, se você puder, né? Se você tem essa possibilidade, está dentro de um horário que o seu trabalho não impeça. Você pode treinar também a criança no final de semana para que ela faça isso durante a semana. Então vai com ela até onde há a porta da casa do amigo, faz todo o percurso e aí você vai mudando a regra. Mas a criança tem que perceber que ela mesmo assim está em segurança, que a família está prezando pela segurança dela. Uma criança não pode ser abandonada na rua para fazer o que ela quer, a hora que ela quer, porque é uma criança, um pré-adolescente, né? 13 anos é um pré-adolescente, tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado com a integridade física, porque se a criança não tiver ainda com a atenção bem desenvolvida, olhar para a direita, olhar para a esquerda, ver se não vem carro, se vai poder atravessar a rua direitinho, então não pode, então não vai. Tudo isso tem que ser pensado, tudo isso tem que ser visto. Outra regra que pode existir numa família. Às vezes a mãe e o pai trabalham, não tem quem cuide das crianças, e eles já estão, por exemplo, com 10, 13, 14 anos, e a mãe e o pai estabelecem, olha, quando a gente estiver fora,
eu não quero ninguém aqui. Os amiguinhos não vão vir. Só vão vir os amiguinhos e não tem problema nenhum quando o pai e a mãe estiverem em casa. É um exemplo, gente. Eu não estou falando que é para vocês fazerem essa regra. É só um exemplo, tá? Então, isso é uma regra fixa. Não pode ser descumprida. Porque é para a segurança das crianças. Porque assim como pode entrar um amiguinho que você conhece, pode de repente ter alguém novo na vida das crianças e que entre e que não seja uma boa experiência. Então é importante que essa regra seja clara e que seja cumprida. Ah, mas e se descumprirem as regras? Faça acordo com seus filhos. Eu não gosto da palavra castigo, mas quando você não cumpre uma regra, alguma coisa tem que acontecer para você sentir que foi muito ruim passar por aquilo. Então, por exemplo, eu não cumpri uma regra. Meu pai e minha mãe, por exemplo, eu tenho um celular que eu adoro ficar lá de vez em quando, vai ser retirado de mim. Olha, então você não está merecendo, você não está tendo responsabilidade na nossa vida familiar, nas nossas relações, então você não merece ficar com esse celular o tempo todo na sua mão. Então agora você vai ter o tempo reduzido ou vai ficar sem por um tempo, até você entender que as regras existem para ser cumprida. Porque se você cresce, vai viver em sociedade e você descumpre uma regra que é rígida, você vai ser punido. Existe uma lei. Então vamos treinar isso aqui dentro de casa, mas dentro de uma amorosidade, dentro de amizade, dentro de proteção e carinho. Bom, o que mais que eu posso falar para vocês? É complicado a gente dar muito palpite, porque cada família tem sua forma de se desenvolver, né? E numa família não tem só a mãe. No meu caso, praticamente o tempo todo fui só eu. Tem a mãe e o pai. Então, é fundamental que o pai e a mãe conversem e que esses acordos sejam muito fixos com o pai e com a mãe. Porque não pode a mãe falar assim, tem que fazer isso. Aí o pai fala, não precisa. Aí o pai fala, não pode tal coisa. Aí a mãe fala, pode sim, vai lá que eu não conto. Não pode, gente. Prejudica demais a criança. E ela começa a ficar malandra. Porque ela percebe que o pai e a mãe não estão conversando, não estão fazendo acordos, não estão firmando um acordo. E ela começa a se aproveitar disso, porque ela não é boba, ela é inteligente, ela vai levar uma vantagem naquilo. Tem coisa que eu peço para minha mãe e tem coisa que eu peço para o meu pai. Tem coisa que eu sei que se eu pedir para minha mãe, ela não vai deixar, então eu peço para o meu pai. Tem coisa que eu sei que se eu peço pro meu pai, ele não deixa de jeito nenhum. Aí eu vou lá com a minha mãe. E um não conta pro outro. É legal? Não é legal. É lógico que não é legal. Então, pôs filho no mundo. Quer criar gente legal? Conversem. Conversem. Pai, mãe, pai, pai. Conversem. Estabeleçam como é que vai ser a disciplina dessa casa, dessa educação. É muito importante manter o diálogo aberto com os filhos desde muito pequenininhos. O que é diálogo aberto? Diálogo aberto não é chegar lá e falar para o filho tudo que você pensa, tudo que você quer, como é que você quer as coisas. Isso não é diálogo. Diálogo aberto é um espaço onde tanto o filho pode dizer o que está sentindo e o que ele pensa, como é que ele acha que as coisas devem ser, quanto a mãe e o pai também falarem para o filho, então, eu estou me sentindo assim, eu penso assim. É um espaço de troca, é necessário. E isso não quer dizer que o pai e a mãe vão perder a autoridade. Isso não quer dizer que o filho vai começar a ser o príncipe, o reizinho, o mandão da casa. Não. Isso é um espaço de amor, onde as pessoas falam, eu estou me sentindo assim. Mãe, quando você fala comigo desse jeito, eu me sinto assim. Mãe, pai, quando vocês não me deixam ir na casa de alguém, eu me sinto triste, eu me sinto frustrado. Ok.
E aí os pais podem falar, olha, para sua proteção, você ainda é muito novo, você ainda não tem condições, e aos pouquinhos a gente vai abrindo esse espaço de liberdade para você. Enfim, tem que haver esse espaço de diálogo desde muito novo. Tem um exercício, deixa eu até pegar uma vela aqui para mostrar. É assim, ó. Durante um tempo, eu tive isso aqui em casa. Então, você usa uma coisa qualquer. Aqui é uma vela, porque é o que eu tenho aqui. Normalmente a gente usa um pau, uma madeira, um pau. E a gente chama de pau de fala. O que é o pau de fala? Pau de fala é assim, tem um problema na família. Aconteceu alguma coisa com o filho ou com o pai brigou com o filho, a mãe brigou com o pai, enfim, um problema na família. Todo mundo se reúne na sala, pode ser sentadinhos ali nas cadeirinhas da mesa, não importa. Pega o pau de fala e só pode falar quem segura esse pau. Então eu tô lá segurando e vou falar, eu tô me sentindo assim, papapá, aconteceu tal coisa. Acabei de falar, alguém fala, olha, minha vez, e segura. E aí fala. Enquanto a pessoa que está com o pau de fala na mão estiver falando, ninguém pode falar nada. Todos têm que ouvir. É legal, porque não pode ter discussão. Enquanto um fala, todos ouvem. Não dá para um fala, o outro rebate, o outro xinga. Mas tem que ser muito bem feitinho. Funciona, viu, gente? É muito legal e muito democrático. Eu sempre gostei muito disso. Teve uma época que, nesse pau de fala, cada um pode colocar um objeto seu. Então, uma pulseira, uma cordinha, enfim, cada um pode colocar um objeto seu para ficar marcado que ali é um objeto da família, para que a família converse. É muito interessante. Bom, falei algumas coisinhas, né? Não dá para aprofundar muito, porque eu não sei a situação que vocês, mães, possam estar vivendo aí com suas crianças, com seus adolescentes ou com seus jovens. Se vocês quiserem trocar ideia comigo, então me digam, né? Me mandem mensagens dizendo o que é que pode estar acontecendo, que vocês estão enfrentando com dificuldade. Mas tenham calma, não exijam demais de você, de vocês. Não é fácil ser pai e não é fácil ser mãe. É muito fácil criticar um pai e criticar uma mãe. Quem está de fora e não está vivendo a situação. Quem está vivendo a situação está lidando com a dificuldade e com os seus sentimentos, o que torna às vezes o desafio maior. Por isso que eu digo para vocês, se tiverem alguma questão, que quiserem conversar, quiserem ajuda, me digam qual é a questão. Eu posso trazer a conversa aqui, não vou falar nome de ninguém, não vou expor ninguém, eu não sou de falar, eu nunca falo, né, o nome das pessoas. E acho que aí a gente consegue conversar melhor. Mas em pinceladas gerais, eu falei um pouquinho de como eu fui orientando a criação dos meus filhos. Não pensem que foi fácil, não foi. Muitas noites eu passei aflita, muitas noites eu chorei sem encontrar caminho. E sempre o caminho se abriu. Sempre. Com muita fé, com muita oração, de repente, uma luzinha ali no fim do túnel me orientava. E assim meus filhos foram crescendo, são pessoas bondosas, são pessoas guerreiras na vida, honestas. E eu tenho muito orgulho, Então quando eu olho para trás, eu fico muito feliz. Eu tenho consciência que eu errei muito, muito, mas eu não tenho culpas dentro de mim. Porque eu sei que eu fiz o melhor que eu podia em cada momento. Hoje, se eu me lembro, eu posso até dizer, eu teria feito diferente. Muitas coisas eu teria feito diferente. Mas não me culpo,
porque eu tenho certeza que eu fiz o melhor que eu podia. Gente, é isso. Fiquem com Deus, fiquem com suas famílias, acreditem que o amor pelos nossos filhos nos conduz ao melhor. Observem esse amor, observem se não tem muito egoísmo aí dentro de você, porque às vezes a gente cria o filho e quer ele só pra gente e não percebe os momentos de ir soltando aos pouquinhos. E precisa soltar, senão vão sofrer. Eles vão sofrer, você vai sofrer. Porque foge a lei da vida. A lei da vida é que a gente cuide, alimente, eduque, prepare e vá abrindo os braços e deixando que eles partam para os seus voos, para as suas missões, para as suas conquistas, para as suas tristezas, para os seus tombos, assim como foi com a gente, né? Bom, se quiserem, eu estou aqui, estou à disposição para a gente conversar. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus, aproveitem essa sexta-feira. Hoje, para mim e para a Luísa, é dia de festa, porque o centro que a gente trabalha, o centro espírita, está de aniversário. Então hoje eu vou lá, vou tocar violão, vou cantar, outros amigos vão cantar, vai ter bolo, salgado, um monte de coisa gostosa. Então é uma festa linda que a gente vai viver essa noite. Beijão! Fiquem com Deus!